isso mesmo, começou mais um Conexão Cidadão, programa do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, o programa onde a gente aprofunda todos os assuntos que envolvem Tribunal de Contas, né, essa corte cearense tão atuante para fazer diferença aí na vida da sociedade cearense, não é isso, Carol? E hoje vamos falar sobre o que, Carol? Dê um gostinho aí para quem está nos acompanhando do que a gente vai conversar hoje. A gente vai falar exatamente sobre as atividades de fiscalização e especificamente sobre a emissão de alertas fiscais dos entes municipais. E para conversar com a gente, vamos convidar aqui, já está aqui conosco no nosso estúdio, o Edmar Farias. Seja bem-vindo mais uma vez. Tava brincando aqui, viu, Carol? Quase sócio aqui do programa, né? Vou falar aqui com a Kelly para pedir a transferência dele para cá. Sinal que você vem muito porque tem muita coisa a dizer, não é isso, Edmar? Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez aqui a gente falando sobre um assunto tão relevante. E já é algumas vezes que a gente vem aqui falar, mas sempre que for oportuno e fundamental essa comunicação com o ente público. Edmar, a gente sabe que o tribunal utiliza de diferentes instrumentos e metodologias para realizar fiscalização e controle das gestões públicas e gestões públicas municipais. E como é que o tribunal pode se comunicar oficialmente e informar o que ele tem apontado dessas gestões? É muito comum a gente verificar os processos como principais, né? Processo de prestação de contas, processo de tomada de contas, mas de maneira preventiva o tribunal emite algumas informações, vamos dizer, o relatório de gestão fiscal, relatório de gerenciamento, né? O REAGE, né? Relatório anual de gerenciamento dos municípios. Então, já é uma definição desse critério de emitir uma informação anterior, não posterior. E, mais uma vez, falando sobre os alertas que o tribunal faz sobre a gestão fiscal. A gente está aqui para falar sobre, principalmente, desses alertas, que a gente já falou algumas vezes, mas novamente vamos falar deles aqui. Então, um dos critérios que ele utiliza são esses alertas. E o que são esses alertas? O que é que a gente, né, nós como Tribunal de Contas, fiscalizamos, olhamos ali com todo o nosso critério que precisa ser alertado, né, aos nossos jurisdicionados? O principal objetivo é monitorar e fiscalizar a gestão fiscal. Aí o que tratamos na gestão fiscal? Despesa com pessoal, a emissão de alguns relatórios, as divergências apontadas em alguns relatórios. De uma maneira geral, são esses pontos. Principalmente a despesa com pessoal, um item de extrema relevância, em que o LRF... Um item muito polêmico também, muito polêmico, que a gente se debruça, mesmo nós que somos especialistas, nos debruçamos e há divergências, a gente já tem um estudo muito aprofundado e mesmo assim a gente precisa ainda calcular, fazer alguma análise muito mais criteriosa. Então, esse alerta da despesa com pessoal é uma obrigação do tribunal, que a LRF impõe alguns limites, para que o ente público se organize e não descumpra esse limite, uma maneira de ficar com as contas equilibradas. Falando da despesa com o pessoal, né? Continuando esse assunto aqui da despesa com o pessoal, viu, Carol? O que seria, assim, parece até óbvia a minha pergunta, tá? Mas, assim, o que é essa despesa com o pessoal? É só com servidor público? Tem mais alguma coisa que agrega dentro disso? Todos os gastos com pessoas, vamos dizer assim, toda a contratação, dependendo se for para substituir servidor próprio mesmo, ela vai incluir o corpo pessoal todinho do ente, né? Isso inclui só quem é concursado ou a gente pode botar aí terceirizado, comissionado, toda essa massa? A parte da terceirização vai depender se essa terceirização vai substituir um servidor que tem um plano de cargos e carreira, aí ele vai entrar. Se for uma atividade meio, não for atividade fim, a atividade meio não entrará também. Aí entra como contratação. Entra como uma contratação. Então, por exemplo, o caso de professores que são contratados temporariamente para dar aula para as redes de ensino, por exemplo? Vai depender do critério que é utilizado, né? Para esse professor, se o professor está substituindo, essa é a palavra. A LRF deixa bem claro, né? O Manual do Demonstrativo Fiscal deixa bem claro. Se for em substituição alguém que já está que é contratado
para cumprir uma carga horária, uma coisa. Então, aquela despesa é caracterizada como despesa com o pessoal e entra no cálculo. Porque tudo isso que nós falamos é despesa com o pessoal. Mas entra ou não entra no cálculo que a LRF definiu? É aí que está o critério que a legislação define, né? E levando em consideração assim, o aspecto preventivo, esse trabalho preventivo do Tribunal de Contas, o alerta, ele é emitido quando já estourou, né, o máximo permitido com gasto com folha de pessoal, ou um pouquinho antes, para dizer, olha, gente, vamos tomar cuidado. Sinal amarelo, né? Exato. É como um semáforo, ele emite alguns sinais amarelo, vamos dizer assim, ele está dentro dos 90% do limite. A LRF define como limite de alerta, ela chama, limite de alerta. Então, a gente esclarece que aqueles entes estão no alerta, ela não adota nenhuma medida, mas que fique prudente. Entramos no limite prudencial, 95%. Aí ela já define o que o ente deve fazer para o retorno, para não ultrapassar, não atingir os 100%, que é o descumprimento total. Mesmo diante desse descumprimento total, ela ainda dá o prazo para retorno. Não há uma punição direta. Ela, dependendo do ano, dependendo do PIB, ela dá os 2 quadrimestres seguintes para que ele retorne para esse limite, né? No caso de descumprimento, aí entra a atuação do tribunal. Eu estava aqui nos bastidores, viu, pessoal? Eles estavam conversando aqui enquanto a gente estava fazendo os ajustes para a gente começar aqui o programa. Por que esse assunto de pessoal é tão relevante? Qual é o papel que ele ocupa dentro de todo o gasto em geral? É porque o percentual é muito alto em relação a uma receita corrente líquida, né? Nós estamos falando da receita corrente. Então, é um percentual muito gasto. É um valor que fica amarrado para a despesa. Então, a questão de investimentos, outras coisas, já perde força em relação àquela parte ali, né? Então, por isso a relevância, por isso o cuidado, por isso se manter equilibrado as contas para tentar enxugar, né, essa despesa. É porque a gente sabe, né, que não existe escola sem professores ou saúde sem profissionais, mas existe um limite com esse tipo com as pessoas, né, que vão fazer os serviços públicos acontecerem, a palavra né? que a gente usa muito é equilíbrio, tem que se manter equilibrado, as contas equilibradas. Você tem receita, tem despesa e tem os diversos critérios. Inclusive, a programação e o cronograma entrou nesse último alerta, como um demonstrativo fundamental, porque a gente constatou que alguns municípios não vinham acrescentando essa peça fundamental. E o cronograma de execução, ele é fundamental para você programar, para ver as suas receitas se estão de acordo com o que foi programado no início do ano, as suas despesas, para poder fazer as projeções. Então, isso é fundamental. Então, além de comunicar sobre o limite de gasto com despesa de pessoal, o tribunal também se preocupa que os relatórios com relação a como vai ser gasto também são exigidos, né? Como um mecanismo de transparência, né? A transparência, porque o tribunal, a partir de 2023, ele utilizou o SICONF como um meio de atestar o envio de alguns demonstrativos. Então, ele faz esse acompanhamento, aí a gente faz esse acompanhamento via SICONF. Se os relatórios de gestão fiscal, relatório resumido de execução orçamentária, foram homologados no SICONF, aí a gente emite um alerta para aqueles municípios. No caso de divergências também, a questão do CIOP, que é em relação à educação, e CIOPs em relação à saúde, se estão também emitindo informações lá. Então, esse acompanhamento a gente vai fazendo. E, além disso, a questão do cronograma e os consórcios públicos também, que a gente detectou que era fundamental que os consórcios também fossem alertados sobre o envio dos demonstrativos fiscais. Até porque os consórcios, eles são muito importantes, especialmente na área da saúde, né? Os municípios se juntam para realizar a prestação de serviços de saúde, né? Por exemplo. Investimento de cada município, há informações relevantes, principalmente em relação à despesa com o pessoal. Sim. Onde a gente sempre volta, né? Sempre volta. Em relação ao rateio do que foi enviado, do recurso que foi enviado, há um percentual que é despesa com o pessoal. Então, ele precisa enviar seus demonstrativos. E, para finalizar, Edmar, assim, para se chegar ao ponto de ter uma ação punitiva, o que é que o tribunal
pode fazer, né? Ou as consequências quando essa série de regras, elas não são Cumpridas. Né? Esses alertas não são cumpridos. Como eu falei, já a LRF já dá os limites de 90, 95. No caso de descumprimento, ele ainda dá o prazo de retorno. Dependendo do PIB, do PIB do ano, esse prazo é dobrado. Além disso, o tribunal emite os alertas, né? Mesmo no caso de descumprimento, ele emite um alerta, com a possibilidade de haver sanções ou não. Sanções através de um processo de representação. Mesmo dentro de um processo de representação, ainda vai se averiguar, ainda vai se dar o direito de resposta do doente. Então, a sanção é o último caso, realmente, né, utilizado, mas que está sendo utilizado e pode ser utilizado pelo tribunal. O que pode ser sancionado? O limite mesmo da despesa. Ele deixa de receber algum fundo, assim, no caso da saúde, que é de fundo a fundo? Já durante o estouro do limite, a transferência voluntária já fica barrada. Isso já é muito prejudicial para o município, né? Agora, no caso de uma representação, a questão financeira do gestor mesmo, que vai ser punido. Porque ele pode ser responsabilizado, né? Exatamente. Edmar, eu fico assim, cara, é um tema... A gente se empolga, né, cara? Eu fico feliz que a gente se empolga porque é o que eu sempre falo, e eu vou ficar repetindo isso todo o programa, viu, Carol? É o zelo, né, Edmar, que o tribunal tem de você manter o equilíbrio fiscal. Exatamente, é o equilíbrio fiscal. Edmar, muito obrigado pela sua participação. Seja sempre bem-vindo, né? As suas participações rendem muitos comentários, porque são assuntos que mexem diretamente com a vida da sociedade, né? Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, só chamar que a gente está aqui de novo. Pois é, infelizmente, Conexão Cidadão acabou, Carol. Cheio de informações. Espero que você tenha gostado do programa de hoje, né? Tenha conhecido mais sobre o que são esses alertas, para que servem, porque mexe diretamente, Carol, com a vida da sociedade, com a minha, com a sua, com você que é gestor, né? Então fique atento a esses alertas. E se você quer receber notícias direto no seu celular, a Carol vai dar uma dica muito boa, Carol. Como é que a pessoa pode receber notícias do Tribunal de Contas direto no celular, Carol? Basta cadastrar seu número e manda para o 85989693544. Salva lá, notícias do Tribunal de Contas, manda um oi pra gente que automaticamente você já entra na nossa lista de transmissão, tá? Assim que a notícia ficar pronta aqui com as nossas jornalistas direto da redação, você recebe quentinho no seu celular. Espero que você tenha gostado do programa de hoje e a gente se vê na semana que vem. Até o próximo programa. Até lá.